Previdência Social, entre o investimento financeiro e a obrigação tributária. Emerson Costa Lemes. Nós não vamos pagar nada. Cláudio R. Azeredo / Raul Seixas, em Aluga-se. Introdução. Muito se tem falado sobre o investimento em previdência social, objetivando retorno em forma de benefícios previdenciários. Este trabalho pretende demonstrar a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições, independentemente da vontade do contribuinte, e as implicações fiscais decorrentes do descumprimento de tais obrigações legais. De 1923 a 1988, quando pagar previdência era investimento. Por muito tempo, desde os primórdios da história até o fim da Idade Moderna, a principal força de trabalho era composta por mão de obra escrava. Ao lado destes, havia os artesãos, que ensinavam o ofício gratuitamente aos seus aprendizes, eternizando a prestação daqueles determinados serviços. Alguns artesãos tinham vários aprendizes e muitos escravos, o que poderia configurar estas organizações como indústrias, ainda que de forma incipiente. Entre o fim do século XVIII e o início do século XIX teve início a mecanização do trabalho, máquinas a vapor, depois a energia elétrica, começaram a ser utilizadas, substituindo parte da mão de obra e maximizando os resultados, tornando as atividades cada vez mais lucrativas. Ao mesmo tempo, o trabalho humano ia perdendo seu valor, o que gerou diversas revoltas de trabalhadores. Um dos movimentos revoltosos do início do século XIX foi o ludismo. Liderados por Ned Ludd, os trabalhadores ingleses de Nottingham eram incentivados a destruir as máquinas que substituíssem mais de um trabalhador. Assim como este, diversos outros movimentos e revoltas foram surgindo e, de certa forma, ameaçando os detentores do poder. Para tentar equilibrar as coisas, começam a surgir leis de proteção aos trabalhadores, leis trabalhistas, de contornos diferentes em cada país. Na Alemanha de Bismarck surge o primeiro sistema de proteção previdenciária, empresas e trabalhadores contribuiriam para a formação de fundos que, no futuro, sustentariam os mesmos trabalhadores, com aposentadoria, quando estes não pudessem mais trabalhar. Vê-se que a ideia de previdência nasce como forma de controle social, e como meio de se aplacar a ira dos trabalhadores, reduzindo-se os movimentos rebeldes. No Brasil, as coisas sempre demoram um pouco mais. Em 1923 surge o primeiro sistema previdenciário nos moldes daquele criado na Alemanha no século anterior. A Lei Eloy Chaves previa a criação, em cada empresa ferroviária, de uma caixa de aposentadorias e pensões voltada à proteção exclusiva de seus trabalhadores, que seria custeada igualmente por empresa e empregados. Aos poucos outras atividades econômicas conseguem também criar suas caixas, e o sistema evolui. Diversos institutos previdenciários são criados, alguns deles atendendo exclusivamente trabalhadores sindicalizados, e cada instituto desses com regras próprias, diferentes entre si. Em 1934, com o surgimento do IAPC Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, nasce a possibilidade de os empresários também serem protegidos, contribuindo sobre seu prolabore. Em 1938 o IAPETC admite a inscrição de trabalhadores avulsos e autônomos, e permite a associação facultativa de empregadores. É importante ressaltar que os institutos não eram órgãos públicos, eram instituições privadas, sem finalidade lucrativa,
exatamente como são, hoje, os sindicatos e as entidades do chamado Sistema S eram criados por lei, suas regras eram regidas por lei, mas não eram órgãos públicos. A arrecadação de contribuições não tinha caráter tributário, ainda que estabelecida por lei. Em 1960 foi publicada a Lei Orgânica da Previdência Social, que estabelece regras únicas, iguais, para serem aplicadas por todos os institutos até então existentes. Mantinha-se a independência dos institutos, porém unificaram-se as regras de arrecadação e concessão de benefícios. Em 1966 os institutos são fundidos em uma autarquia federal chamada Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. De uma hora para outra todos os funcionários dos institutos se transformam em servidores públicos federais, todos os bens dos institutos passam a ser de propriedade da União, os dirigentes foram destituídos e a presidência passou a ser indicada pelo presidente da República, enfim, os institutos foram expropriados pelo governo federal. A arrecadação de contribuições, que ficava a cargo de cada instituto, passa a ser feita pelo INPS. Em 1977 foi criado o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS, para cuidar exclusivamente deste trabalho. Ainda assim, mantinha-se a lógica atuarial, as contribuições deveriam formar um fundo, e este fundo deveria pagar os benefícios previdenciários. O cardápio de benefícios era variado, ia de assistência médica a auxílio funeral, passando pelos clássicos benefícios previdenciários como aposentadorias, pensões e benefícios por incapacidade, muitos destes ainda hoje existentes. Os segurados enxergavam na previdência social um investimento para a velhice, para seu sustento quando estivessem incapacitados para o trabalho, ou ainda como um investimento no futuro de sua família, caso viessem a faltar. Muitos empregados programavam suas contribuições, quando estavam próximos da jubilação, buscavam outro emprego, como forma de aumentar sua remuneração mensal, uma vez que esta era a base para o cálculo dos benefícios. Os segurados não empregados tinham ainda mais liberdade para fazer tal programação, como eram os únicos responsáveis por suas contribuições, aumentavam-nas quando fosse conveniente, para gerar benefícios com melhores valores. O legislador procurou meios de evitar tais manobras, criando regras de concomitância entre contribuições, tabelas fixas de contribuição para empresários, autônomos e facultativos, porém, sempre se encontrava alguma forma de burlar tais regras, para se obter benefícios mais vantajosos. Os segurados investiam na previdência social de maneira que suas contribuições lhes permitissem receber as melhores aposentadorias. Remontando à lógica dos institutos anteriores, o INPS também era composto por um fundo, de composição atuarial, que concedia benefícios equivalentes às contribuições feitas por seus segurados. No caso dos empregados, os benefícios equivaleriam, em certa proporção, à renda que obtinham com seus trabalhos. Logo, quanto maior fosse a remuneração do labor, melhor seria o valor da aposentadoria. 1988, quando pagar previdência se tornou obrigação tributária. Em 1985 os militares se afastam do poder, permitindo o retorno de um governo civil. Logo em seguida é eleito um novo Congresso Nacional, que comporá a Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de outorgar ao país uma nova Constituição. Esta, sob liderança do deputado federal Ulisses Guimarães,
é promulgada em 5 de outubro de 1988, com o título de Constituição Cidadã. Esta nova carta nasce sob o signo da justiça e do bem-estar sociais, preocupada com a proteção e o cuidado dos cidadãos, tendo o Estado como provedor mor de seus direitos. Neste mesmo espírito, uma das muitas novidades introduzidas está o Sistema de Seguridade Social, um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, CRFB, artigo 194. O cidadão é o titular destes direitos, que deverão lhe ser oferecidos pelo Estado. Nas palavras do professor Balera. Quando, pois, a Seguridade Social combinação da igualdade com a solidariedade proporcionar equivalente quantidade de saúde, de previdência e de assistência a todos quantos necessitem de proteção, poder-se-á dizer desse momento histórico, o bem-estar e a justiça estão concretizados. Como é natural, qualquer serviço oferecido pelo Estado é custeado pelo cidadão, direta ou indiretamente. Não é diferente com a Seguridade Social. O artigo 195 da Lei Maior trouxe os princípios básicos que deverão nortear o custeio do sistema, e prevê que este será sustentado por recursos dos orçamentos públicos e de contribuições sociais a serem vertidas pelas empresas, pelos segurados e pela população em geral. CRFB, art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. E dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Segunda dos trabalhadores. Terceira sobre a receita de concursos de prognósticos. É importante lembrar que os orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios são compostos prioritariamente por recursos provenientes da arrecadação de tributos, e que estes são pagos sempre pelos cidadãos. Logo, se o sistema fosse custeado unicamente por recursos dos orçamentos, já seria financiado por toda a sociedade. Entretanto, quis o legislador estabelecer tributos próprios para a Seguridade Social, e estabeleceu as contribuições sociais devidas por empregadores, trabalhadores e incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Em um olhar superficial, aparentemente se manteve a contribuição existente anteriormente, e se acrescentou apenas as contribuições sobre o lucro e sobre os concursos de prognósticos, já que no sistema anterior, tanto o segurado quanto seu empregador contribuíam para a formação do fundo que pagaria os benefícios. Porém, quando se fixa olhos atentos ao texto, percebe-se que não se trata de mera contribuição a um instituto, e sim do recolhimento de tributos federais, que deverão ser instituídos pela União. Até então, os segurados e seus empregadores contribuíam para um instituto, os recursos arrecadados não faziam parte do orçamento público, e sim compunham o fundo que pagaria os benefícios. Agora, não mais, os segurados e seus contratantes são obrigados a recolher tributos federais, denominados contribuições sociais. Estas contribuições deixam de ser depositadas na conta de um instituto, e passam a ser geridas pelo Tesouro Nacional, tornando-se verbas públicas, que não vão mais custear unicamente benefícios previdenciários, mas sim todos os serviços da Seguridade Social. Estas contribuições foram regulamentadas,
posteriormente, pela Lei de Custeio da Seguridade Social. Cumprindo seu papel, esta norma trouxe, em seus artigos 20 e 21, as regras para as contribuições dos segurados. No artigo 22, as contribuições das empresas sobre a remuneração do trabalho. No artigo 23, as contribuições das empresas sobre faturamento e lucro. No artigo 24, a contribuição devida pelo empregador doméstico. No artigo 25, a contribuição devida pelo segurado especial. O artigo 26 trata da contribuição incidente sobre a receita dos concursos de prognósticos e, por fim, o artigo 27 estabelece outras receitas da Seguridade Social. Os tributos previstos nos artigos 20, 21,22, 24 e 25, guardavam relação com a forma de contribuição existente anteriormente, paga ao extinto INPS. Ao antigo Instituto, os segurados contribuíam com um percentil incidente sobre sua renda do trabalho, e os empregadores sobre a remuneração paga aos trabalhadores. Os produtores rurais também já contribuíam sobre a comercialização de sua produção. Assim, a percepção geral é de que apenas se reforçou o caixa com os tributos previstos nos artigos 23 e 26, além das receitas instituídas no artigo 27. Tanto foi assim que nos contra-cheques dos trabalhadores apenas se mudou o título da rubrica de desconto de contribuição ao INPS para contribuição ao INSS. Nada mais incorreto, entretanto, do que denominar a contribuição como sendo ao Instituto, pois trata-se, agora, de um tributo federal, recolhido aos cofres da União. Esta disporá de tais recursos atendendo ao disposto no Orçamento da Seguridade Social, CRFB, artigo 195, parágrafo 2º. Também não é correto denominar tal tributo como contribuição previdenciária, uma vez que se trata de contribuição social devida ao Orçamento da Seguridade Social. Curioso notar que a Lei de Custeio não dá nomes para tais tributos, apenas denomina suas bases de incidência e regras de arrecadação e recolhimento. A GRU e a proteção às contribuições incidentes sobre a renda do trabalho. Em 1994 foi criado o Fundo Social de Emergência, SR número 01/94, permitindo que, nos anos de 1994 e 1995, a União utilizasse livremente 20% da arrecadação de impostos federais e das contribuições sociais, formalizando assim um desvio de recursos que se estenderia por longos anos. No ano de 1995 é apresentada a proposta de emenda constitucional número 33, que pretendia promover reforma no sistema previdenciário. Esta PEC resultou na emenda constitucional número 20/98. Durante sua tramitação, o Congresso Nacional tomou a iniciativa de inserir no texto da Carta Magna dois dispositivos, o inciso 11 no artigo 167, e o artigo 250. O primeiro dispositivo citado teve o objetivo de impedir o desvio dos valores arrecadados a título de contribuições sociais incidentes sobre a renda do trabalho. O segundo dispositivo citado previa a criação de um fundo que asseguraria recursos para garantir o pagamento de benefícios previdenciários. A regra inserida no artigo 167, que apenas blindava as contribuições sociais incidentes sobre a renda do trabalho, acabou sendo interpretada de forma incorreta. O texto garantiu que a integralidade de tais contribuições seria utilizada no pagamento de benefícios previdenciários,
porém, o Estado interpretou o contrário, que os benefícios seriam custeados exclusivamente por tais contribuições. A partir desta interpretação incorreta, passou a se divulgar um enorme déficit nas contas previdenciárias. Há que se ressaltar, entretanto, que para ter déficit, a Previdência deveria ter um orçamento próprio, como já foi visto neste texto. O orçamento existente é da Seguridade Social, muito mais amplo e abrangente. Não existindo um orçamento da Previdência, não há como se determinar, tecnicamente, a existência de déficit ou superávit. Além disso, o orçamento da Seguridade Social manteve sua função, de financiar saúde, assistência social e previdência social. Logo, se os recursos das contribuições citadas no artigo 167(11) não forem suficientes para o custeio dos benefícios previdenciários, o restante do orçamento da Seguridade Social deverá suprir tal necessidade. E antes que se diga que tal orçamento é, ou era, insuficiente, é necessário lembrar que só se pode desviar recursos se estes existirem. Ou seja, a GRU só continuou existindo e retirando recursos da Seguridade Social pois existiam recursos em tal orçamento. Em 2019, a Emenda Constitucional número 103 estabeleceu que as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social não fariam mais parte da GRU. Quanto ao fundo, foi criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém sua efetiva instituição só ocorreu no ano de 2014. A obrigação tributária e a sonegação. A administração previdenciária, antes e depois de 5 de outubro de 1988, sempre se limitou a verificar as contribuições efetivas dos segurados, para lhe conceder, ou negar, os benefícios requeridos. Quando se trata de segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso, basta que comprove o vínculo de emprego, uma vez que a obrigação do recolhimento tributário é de seu empregador. Para os demais segurados, pede-se a comprovação de recolhimento das contribuições, caso haja período sem recolhimento, aquele interregno simplesmente é desconsiderado na apuração do direito ao benefício requerido. Considere-se, por exemplo, um segurado que tenha recolhido contribuições como trabalhador autônomo entre os anos de 1980 e 1995, totalizando 180 contribuições. Em 2004, ao completar a idade mínima exigida, procurou o Instituto e requereu sua aposentadoria. A autarquia não se preocupou em saber se ele exercera qualquer atividade econômica entre 1995 e 2004, apenas conferiu que os requisitos para o benefício estavam cumpridos, e concedeu-lhe a prestação pleiteada. Ele pode, perfeitamente, ter trabalhado na mesma condição autônoma anterior, e deixado de recolher as contribuições devidas. Em outras palavras, sonegou tributos por pelo menos 9 anos, entre 1995 e 2004. A lei de custeio estabelece que ele é devedor de contribuições, pois exercerá atividade remunerada. Trata-se de um tributo incidente sobre a renda do trabalho, e não mera contribuição voluntária para um instituto. Desde o início do sistema de seguridade, o legislador se preocupou com este problema, ao determinar que o autônomo, o empresário e o equiparado a autônomo seriam segurados obrigatórios. Como tal, estes não tinham a opção de contribuir apenas quando e como quisessem. Como segurados obrigatórios, tinham a obrigação de, obrigatoriamente, verter suas contribuições sociais obrigatórias. Tanto é assim que,
no ano de 2003, a Lei nº 10.666 determina que, se tais segurados prestarem serviços a empresas, estas ficam obrigadas a reter e recolher as contribuições incidentes sobre a remuneração paga. Em 2007, a Lei nº 11.457 criou a chamada Super-Receita. Na verdade, apenas transformou a Secretaria da Receita Federal em Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e esta passou a administrar toda a tributação federal, incluindo as contribuições que, até então, eram administradas pela Previdência Social. Entenda-se, apesar de se tratar de tributos federais, recolhidos aos cofres da União, e componentes do orçamento da Seguridade Social, as contribuições das empresas incidentes sobre a folha de salários, e as contribuições devidas pelos segurados, eram fiscalizadas por auditórias da Previdência Social. Em 2005 foi criada, inclusive, a Secretaria da Receita Previdenciária, órgão similar à Secretaria da Receita Federal, para controlar e fiscalizar o recolhimento daquelas contribuições. Em 2007, as duas secretarias de Receita foram fundidas em um único órgão de arrecadação e controle, RFB. A partir de então, os olhos fiscalizadores do Estado foram direcionados também às contribuições sociais, e o cruzamento de informações, agora todas sob vigilância de um único órgão, permitiu a descoberta de pessoas que não estavam recolhendo corretamente suas contribuições sociais. É sempre fundamental lembrar que os segurados empregados, os trabalhadores avulsos e os empregados domésticos não possuem a prerrogativa de decidir sobre suas contribuições. Seus empregadores são responsáveis por reter e recolher tais tributos. Se porventura os valores não forem recolhidos, a responsabilidade recai sobre o contratante, ficando o contratado isento de culpa. Tal fato se estende, inclusive, às reclamatórias trabalhistas, havendo condenação em verbas salariais ou remuneratórias. A reclamada é a responsável por recolher o tributo retido do reclamante. Com relação aos hoje denominados contribuintes individuais, existe maior liberdade de decisão. Quando se trata de contribuinte que exerce profissão autônoma, sem prestar serviços à pessoa jurídica, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é do próprio segurado. Não há, neste caso, a menor possibilidade de se responsabilizar terceiros pela sonegação da contribuição devida. Em se tratando de empresário, titular ou sócio de empresa, é também difícil eximi-lo de culpa pelo não recolhimento, uma vez que, tendo o poder de direção do negócio, não poderá culpar a empresa por não reter e recolher suas contribuições. Por fim, se o contribuinte individual presta serviço autônomo para empresas, é responsabilidade destas fazer a retenção e o recolhimento do tributo incidente sobre o valor do serviço prestado. Ainda assim, é muito comum a empresa não fazer a retenção, não declarar a prestação dos serviços, e remunerar tal prestador com recursos não contabilizados. O momento ideal para se cobrar o tributo não recolhido é justamente quando o cidadão busca a prestação previdenciária, porém, a Previdência Social nunca demonstrou tal preocupação. Uma vez que os requisitos estejam cumpridos, a prestação é concedida, sem que se questione os períodos não contribuídos. Com a criação da Receita Federal do Brasil, definitivamente tal atribuição passou a ser daquele órgão, de forma que o INSS se sentiu completamente desobrigado de cobrar aquelas possíveis contribuições sonegadas. Quem pode contribuir livremente, como quiser.
Apenas os segurados categorizados como facultativos têm a prerrogativa de decidir quando e quanto pagar contribuições. É importante, aqui, entender a história desta categoria. Ao estabelecer as regras de contribuições dos segurados obrigatórios, a LOPS de 1960 permitiu que os empregados que perdessem seus empregos poderiam continuar contribuindo com o instituto a que estivesse filiado, para manter seu direito aos benefícios. Esta contribuição seria feita em dobro em relação ao valor recolhido anteriormente. Explica-se, o empregado sofria retenção de contribuição em determinado percentual, o empregador, por sua vez, efetuava a contribuição da chamada cota patronal em valor idêntico àquele pago pelo trabalhador, de forma que o instituto recebia a contribuição em valor dobrado. Quando deixava de ser empregado, este segurado não contava, mais, com a contrapartida contributiva da empresa, assim, teria que contribuir em dobro para que o sistema se mantivesse saudável. Note-se que, à época, apenas ex-empregados poderiam contribuir nesta condição. Em 1973 tal contribuição passa a incidir sobre classes salariais fixas, interstícios. Em 1991 a nova legislação institui a figura do segurado facultativo, permitindo que mesmo o cidadão que nunca tenha trabalhado possa contribuir para com o sistema, como se estivesse pagando um prêmio de seguro, para usufruir os benefícios previdenciários ofertados pelo Estado. Ao optar por recolher contribuições, este segurado era submetido à tabela de classes salariais, apurando-se o valor do tributo devido sobre valores fixos de salário de contribuição. No final do ano de 1999 tais classes começam a ser extintas, e desde então o segurado facultativo pode recolher qualquer valor, desde que limitado, no mínimo, a um salário mínimo, e no máximo ao teto da Previdência Social. Portanto, este é o único segurado que tem a liberdade de decidir qual valor de contribuição social deseja pagar, e mais, se vai efetuar o recolhimento todos os meses, ou se o fará apenas esporadicamente. O importante, para fins de aposentação, é que ele cumpra os requisitos legais, independentemente de verter contribuições todos os meses ou não. A mesma possibilidade foi estendida, pelo legislador, ao segurado especial. Este obrigatoriamente contribui sobre a comercialização de sua produção, e tal contribuição lhe assegura benefícios cujo valor é fixado sempre em um salário mínimo. Desejando receber benefício de maior valor, poderá recolher contribuições na condição de segurado facultativo. Permanece sendo obrigado a contribuir sobre a comercialização da produção, entretanto, para a concessão de benefícios, considerar-se-ão unicamente as contribuições feitas facultativamente. Conclusão. Muito se tem dito a respeito das contribuições previdenciárias, e de seu manejo na busca do benefício mais vantajoso. Como se pode verificar aqui, apenas o segurado facultativo tem a possibilidade de manejar livremente o valor de suas contribuições, os demais segurados são sujeitos passivos de tributo federal incidente sobre o rendimento do seu trabalho. Para tais, o recolhimento em valor inferior ao devido, ou o não recolhimento de tais contribuições configura sonegação fiscal, ficando sujeitos ao rigor da legislação tributária.